Maravilhoso a vida com o Senhor Jesus, mas me chama muita atenção o que Nicodemos olhou e falou assim: eu tenho certeza que Deus está com esse homem. Não tem como ensinar dessa forma, não tem como operar milagres como ele está operando se Deus não estiver com ele. E eu quero trazer então algumas evidências que precisam estar nas nossas vidas, para que realmente os outros possam olhar e dizer assim: Deus está com ele. E a primeira que eu quero trabalhar, meus queridos, é que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Essa semana, terça-feira, eu estava vindo aqui para Florianópolis e me encontrei com um pastor, aqueles encontros do reino, assim, e começamos a conversar, e ele falou assim: meu irmão, Deus continua operando milagres. Ele falou: Deus tem feito algo através do meu ministério, Deus tem me levado a orar com crianças que tiveram um problema de microcefalia. E eu falei: cara, me conta mais essa história. Ele falou: Eclis, 4 crianças já, que eu orei e a cabeça voltou ao normal. Sabe, meu irmão, enquanto o povo está falando do Zika e do chikungunya, Deus já está enviando as pessoas para trazer cura. E Deus, o Deus é maravilhoso. E gente, ele ia me contando e arrepiando, e ele falou assim: e Deus tem me usado. E eu falei: aleluia, meu irmão, porque uma das evidências de que andamos com Jesus é uma vida de milagres. E sabe, meu irmão, não aceite viver uma vida natural, sendo que Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Nicodemos diz: eu tenho certeza. Por quê? Por causa dos milagres. É certo que Deus está com você, mas às vezes, em determinados momentos da nossa vida cristã, nós sim passamos por crises. A crise que eu quero chamar da crise de Gideão. Sabe, queridos, eu quando leio a Bíblia, eu gosto de imaginar. A Bíblia diz que um anjo apareceu para Gideão. Você parou para pensar? Você está indo para a praia, cheio de coisa. No caminho, na trilha da praia, um anjo aparece para você. Varão valoroso. Gente, só isso já não é? Mas Gideão, ele estava numa crise tão grande que ficou meio desaforado, porque aparece um anjo para ele. Começa a falar: estou contigo, varão valoroso. E aí a crise dele, pela falta de milagre, pela situação de escravidão que vivia, era tão grande, que ele vira para o anjo e diz assim: se o Senhor estivesse conosco, de que foram feitas as maravilhas que contaram os nossos pais? Aí, lá em Guarapuava, eu não sei se aqui você usa, mas isso é coisa de sotaque do interior, né? Lá em Guarapuava, a gente diz assim: tem coisa que não orna. Não sei se vocês usam essa palavra aqui. Palavrinha feia até, né? Orna. Ainda mais com o sotaque da gente que puxa o R ainda, orna. Mas sabe quando você chega em momentos da tua vida que você diz assim: isso aqui não orna, isso aqui não combina. Eu caminho com Jesus, a evidência é milagre, a evidência são coisas novas, mas eu estou vivendo essa vida. E aí isso gera a crise de Gideão, aonde você olha para as coisas à sua volta e você diz assim: não está combinando, não está combinando. E eu sei pelo profético que tem pessoas assim aqui essa manhã. Você vem na igreja, você é fiel, alguns até por causa da situação financeira, porque o pior quando a gente está passando por isso é quando alguém chega e diz assim: ah, vai ver se não está dando dízimo. Alguém já passou por isso? Mexe só o dedinho lá dentro do sapato, para ninguém ver. Mas é quando a gente olha para a situação e diz: mas não combina. E aí isso vai minando a nossa fé. E o que precisa? Precisa de encontros proféticos, momentos onde Deus abre os teus olhos e diz assim: volta para o lugar de fé, porque eu sou o mesmo Deus, eu continuo operando milagres. E aqui, para mim, tem implícito uma outra evidência. Porque se Gideão olha assim: se o Senhor está comigo, de que foram feitas as maravilhas?
Então, queridos, a segunda evidência que eu quero trabalhar, contei antes, né? É maravilha. Por quê? Porque Deus opera milagres. Quando eu caminho com Ele, eu vivo uma vida de milagres. Mas quando eu caminho com Ele, quando Ele está comigo, o nosso Deus é maravilhoso. E o seu nome será maravilhoso. Você parou para pensar que está disponível para você viver uma vida de maravilhas? Eu não sei, mas tem coisas que nos deixam maravilhados, não é assim? Quem aqui já visitou as Cataratas do Iguaçu? É considerado uma das maravilhas. Tem gente que o propósito de vida é visitar as maravilhas. Vou visitar todas as maravilhas do mundo. Mas por quê? Porque é um lugar que você chega e você diz assim: Deus é grande. Você parou para pensar que um dia as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: maravilha, Deus é grande. Veja o que Deus fez na vida dele, veja o que Deus fez no casamento dele, veja o que Deus fez com os filhos dele, veja o que Deus fez com as finanças dele. O que? Maravilhas. Talvez algumas pessoas estão vendo o teu hoje, mas elas não conseguem ver o teu amanhã. Mas Deus já viu o teu amanhã. E lá no teu amanhã, essas pessoas que só veem o teu hoje, lá no teu amanhã elas vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que é viver uma vida de maravilha? É quando você fica como quem sonha, diz a Bíblia. E ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de cânticos de louvor ao Senhor. Queridos, eu sinto que Deus quer trazer algo novo sobre vocês. Pessoas aqui precisam ser destravadas. Talvez você veio para esse culto, como todos os domingos você vem, mas eu sinto um destravar de Deus aqui essa manhã. Deus continua operando maravilhas. Deus continua, o meu Jesus continua andando por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos, curando. Ele continua fazendo bem. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é o mesmo. Queridos, eu sou apaixonado por milagres. Eu sou apaixonado por maravilhas, sabe? E aí esses dias eu estava conversando com outra pessoa e ele me falou assim: mas eu sinto que a onda de milagres passou. E quando eu ouvi aquilo, quase que eu falei: para mim não, meu irmão. Deixa eu te falar algo. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Sabe, tem pessoas que às vezes pensam assim: houve um testemunho. E na verdade, queridos, quando uma pessoa vem à frente para contar o testemunho, ela conta para edificar a nossa fé e não para trazer inveja. Mas tem gente que está com a crise de Gideão tão forte, que aí quando o cara diz assim: ganhei um carro, ele diz: ah, mas tinha que ser ele mesmo. Ele é o único que recebe palavra na igreja. Estou aqui desde o começo da igreja, é só para ele e para os filhos do pastor. Já viu essa história em algum lugar? Aí a gente começa a achar que Deus tem filho predileto. Deus tem filho preferido. Deus não tem filho preferido. Deus ama a todos. Mas Deus faz distinção das nossas atitudes. Quando eu me movo em fé, amém, eu recebo coisas de Deus. Quando eu digo: essa onda já passou, Deus não se move mais da mesma maneira. É assim que será a sua vida, você entende? Você atrai para você dentro daquilo que você crê. Se eu creio, não, Deus vai fazer na minha vida, Ele vai fazer. Se você olha para você mesmo e diz assim: não, na minha vida já foi, já pendurei a chuteira, pendurou. Entendeu? É assim que funciona. E aí é a nossa atitude, mas às vezes a gente joga como se fosse a atitude de Deus.
E não é assim. Deus quer sim que você, meu irmão, coma o melhor dessa terra. Deus quer que você viva debaixo de bênção. Mas sabe, quando eu estou debaixo da crise de Gideão, eu começo a murmurar demais. E deixa eu te dizer, a murmuração é o combustível para o inimigo agir, mas a gratidão é o combustível para Deus se manifestar. Deus é um Deus de provisão. Jesus diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tudo que acontecer assim, matou, roubou, destruiu, não é Deus. Porque tem gente que diz assim, não, é Deus que está me destruindo aqui, para eu aprender alguma coisa. Não é, meu irmão. Foi Deus que matou aquela pessoa, porque vai que ela se desviava. A gente vai criando algumas coisas, né? Por exemplo, não ore pedindo paciência a Deus, senão Ele vai colocar um cara para te fechar no trânsito, para testar a sua paciência. Não faz a obra, porque se você fizer a obra, retaliação. Já ouviram isso em algum lugar? Mas Deus não é assim. Ele diz assim, que pai, que se o filho pede pão, da pedra. E aí, aqui, queridos, tem uma promessa maravilhosa. Ele diz, agora o Pai, que é bom, Ele vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Sabe, a evidência do Espírito tem que estar em você. A terceira evidência que eu quero trabalhar, meu irmão, é a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E quando desceu o Espírito Santo sobre eles, a forma de falar deles mudou. O livro de Tiago diz que tem um órgão do corpo que não pode ser dominado. O que é? Meu irmão, por isso que fofoca é do capeta, meu. Mas quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, o que ficou sobre a cabeça de cada um? Por nós mesmos, nós não conseguimos controlar aquilo que falamos. Mas quando eu me rendo à ação do Espírito Santo, línguas de fogo ficam sobre minha cabeça, e isso está dizendo, quem controla o teu falar agora é o fogo do Espírito Santo que está sobre você. Então você está diante de uma situação difícil, o que você vai falar? O que você vai proclamar? A linguagem da carne, aquilo que vem do homem, ou você que é cheio do Espírito Santo, vai olhar para essa situação e diz, aqui diz que não pode, aqui diz que é impossível, mas a linguagem do Espírito Santo que está em mim diz que é possível, porque quando Maria diz assim, não tem como engravidar, se eu não tive contato com homem algum, o anjo diz para ela, acaso há impossíveis para Deus? Meu querido, quando você começa a olhar a sua vida assim, você diz, não tem impossíveis, não tem nada que pode me deter, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, mas às vezes, devido à ausência de visitações, que às vezes vem por causa da falta da intimidade, da falta do tempo com a palavra, da falta do tempo de oração, do tempo com Deus, às vezes nós vamos entrando em crise, como se Deus não fosse mais o mesmo, como se Deus não se manifestasse, mas Deus continua operando milagres. Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus que enviou o seu Espírito, e Ele vai nos controlar, Ele vai nos mudar, porque a última característica, evidência que eu quero trabalhar com você, é transformação. Amém. Porque quando o Espírito Santo vem, Ele nos transforma. Amém. Cuidado com um evangelho que não fala sobre transformação. Porque quando o Espírito Santo ele vem, querido, ele muda a minha forma de falar, ele muda a minha forma de enxergar, ele muda a minha forma de ouvir. Tem pessoas que dizem assim, e não estou te condenando, eu entendo que tem níveis de maturidade cristã, mas quanto mais rápido você amadurecer, meu irmão, mais rápido você entra na herança. Essa é uma outra palavra, tá? Mas vai de graça aqui hoje.
Tem nada a ver com essa, mas vai de graça. O livro de Gálatas diz assim, que enquanto o filho, ele não chegou no nível de maturidade, ele e o escravo na casa é a mesma coisa. Sabe, tem cristãos que estão há anos na igreja, não estou falando do novinho. Meu irmão, o novo que chega, sabe, é aquela ovelha que a gente tem que carregar no ombro. E não ficar exigindo já a coisa dele. Mas tem pessoas, meu irmão, você já é uma ovelha velha, queridão. Entendeu? E a ação de transformação na sua vida já precisava ter acontecido. Tem gente que diz assim, eu não é que eu era pavio curto, eu não tinha nem pavio. Tá, mas Deus faz um paviozinho novo para você, meu irmão. E aí muda a tua forma de falar com a sua esposa, muda a tua forma de falar com os teus filhos. Ele faz isso. O Evangelho nos transforma, é para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, ao ponto que você vai chegar como Paulo e dizia, pode imitar a minha conduta. Por quê? Porque eu imito a Cristo. E aí às vezes nós vamos nos baseando em coisas, não, mas eu era assim, eu era muito machista, eu era isso, eu era sem pavio, eu gostava de brigar mesmo. Ou então pessoas que vão para um outro lado, eu era rejeitada, eu era deprimida, depressão. Mas minha querida, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, quando você diz assim, sim, a minha história é de rejeição, a minha história é sofrida, mas eu descobri um Deus que me ama. Sabe, nós temos que tomar cuidado com alguns processos que às vezes vão acontecendo dentro da igreja. Tem gente que está fazendo cura interior há 100 anos já. Eu amo cura, não me avaliem como se eu estivesse falando contra isso. Mas a pessoa descobre, fui rejeitada pela minha mãe. E aí vai para lá atrás, veredas antigas. Vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Você conversa 20 anos com a pessoa está falando assim, puxa, eu fui rejeitado pela minha mãe. Aí você conversa mais 10 anos depois, puxa, fui rejeitada pela minha mãe. Você entende que tem um novo nível? Quando você caminha com Jesus, transformações acontecem. Você vai descobrir a sua história e vai dizer, sim, eu fui rejeitado, mas agora eu descobri um Deus que me ama, Ele cuida de mim, e mesmo que a mãe venha esquecer do filho, que mama no seu próprio seio, o Senhor não esqueceu de mim, Ele não esquece de mim. E aí você vai para um outro nível da vida cristã, e aí coisas que você não recebia por herança, porque ainda era menino, você começa a alcançar, coisas que você vai recebendo, e você vai crescendo, e vai recebendo, e recebendo, e recebendo, e essa é a vida maravilhosa e abundante que o Senhor prometeu para você, meu querido. Milagres, maravilhas, a experiência com o Espírito Santo e transformação. Quando realmente nós somos transformados, a nossa forma de falar muda. Pedro caminhou com Jesus. E tudo que você vai ver sanguíneo na Bíblia, pode saber que é Pedro. Tudo. Corta a orelha de soldado. Vira para Jesus e tem uma revelação, que Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Aí, um versículo depois, 2, não sei agora, arrete Satanás. Então Pedro, ele não era nem 880, ele era 8800. O homem era demais, gente. Tudo você vai ver com ímpeto, não precisa nem falar o nome, Pedro. Mas ele começa a caminhar com Jesus. E ele caminha alguns anos com Jesus. E aí Jesus morre. E ele está numa crise. E ele tenta negar a sua transformação. E se tem uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje, tem pessoas que já caminharam com Jesus, que já foram iluminados, que já foram transformados, e estão tentando negar a sua transformação. Tem jovens que já tiveram experiências maravilhosas, daí ele tenta negar a sua transformação. E sempre que você tentar negar a sua transformação, vai aparecer uma criada na sua vida. Para profeta aparece mula. Para Pedro apareceu uma empregada, uma criada. Que quando ele disse assim, não conheço esse homem, quando ele estava negando o que ele viveu, quando ele estava negando os dias de milagre,
quando ele estava negando as coisas que ele viu, diferente de Paulo, porque quando Paulo foi questionado, Paulo diz assim: eu não posso negar aquilo que eu vi e ouvi. Pedro negou. Só que a criada vira para ele e diz assim: ó, Pedro, a tua forma de falar te denuncia. Depois que Deus age na tua vida, meu irmão, mesmo que você tente falar o contrário, as pessoas vão olhar e dizer assim: não, esse não é ele. Sabe, tem momentos de crise na nossa vida, onde nós precisamos de um encontro com Jesus. E foi assim que Jesus fez com Pedro. Depois que Pedro nega a sua própria transformação, o galo canta. Mas depois, nosso Jesus é tão bom, queridos. Jesus tem um encontro com ele. Prepara uma comidinha para ele. Acho que Pedro devia ser igual eu. Comida me pega, meu irmão. Sabe? Quando prepara aquele negocinho para você. Deus sabe tanto isso. Posso contar só uma experiência antes de terminar? Sabe quando vai chegando o final do mês? Sabe que às vezes o salário da gente ele dura um tempo, né? E aí, começo do mês, meu irmão, é povo em restaurante, né? Rodízio, sequência, e vai chegando no final do mês, vai diminuindo assim os restaurantes. Não sei por quê, vai diminuindo. E eu estava, isso há bastante tempo atrás, mas foi uma experiência que me marcou tanto. Eu estava em casa, queridos, e sabe aquele dia que você abre a geladeira e não é que você não tem nada, porque Deus nunca deixa faltar, mas o que tem você não quer comer? Alguém já passou por isso? Que você olha para a geladeira e fala assim: isso aqui... Eu digo que é sempre desses dias que saem as grandes invenções, não é? É igual o cara que mistura mostarda com mel. Eu acho maravilhoso, mas eu fico pensando assim: como é que pensou nisso? Eu acho que foi um dia que não tinha nada. Aí o cara pensou: o que eu tenho? Tenho mostarda, tenho mel, tenho ovo. Eu vou virar tudo isso aqui, eu vou fazer um negócio. E aí sai, e vira um negócio chique, não é? Mas assim, sai desses momentos. E aí eu abri a geladeira, olhei e falei assim: mas isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero também. Isso aqui também não quero. E nessa época, agora eu já estou até aprendendo, meu irmão, mas nessa época eu não cozinhava nada. Sou filho de nordestina. Se eu chegava perto da cozinha, a mãe me batia. Falava: não, que quem faz sou eu. Depois que eu tive que aprender. Aí, nem orei. Eu lembro que eu pensei, eu falei assim: que vontade de comer aquela carne. Daquele restaurante com aquela farofinha. Sabe, gordo tem isso, gordo assim, ele detalha o prato. Não é? Tem gente que está se identificando, tá assim, tá, ó. Assim, meu irmão, você não come, você se delicia, é diferente. Eu olho para a Viviane é regradinha, meu irmão. Chega a dar até um ruim. A Viviane é assim, ela come por subsistência. Eu como por prazer, o negócio assim, sabe quando você coloca na boca assim, você tem que dar uns 10 segundos assim, logo depois você come. E eu falei: Deus, eu quero aquela carne, eu quero isso, né? Eu pensando que eu queria. E era de um restaurante específico de Guarapó. Eu falei: Deus, e daquele lugar, assim, que vontade de comer isso. E subi, né? A cozinha era embaixo, subi. Aí você fica naquela briga com o estômago, desse como que tem, né? De repente, meu irmão toca a campainha lá em casa. Eu falei: ué? Meu querido, quando eu abri, era a dona do restaurante. E ela falou assim: pastor, o senhor não liga, eu trouxe uma marmita para o senhor. E quando eu abro, meu irmão, a marmita, aquela carne, ela falou: há 1 hora atrás eu coloquei para assar para o senhor, porque eu queria trazer ela para o senhor hoje. E ela trouxe, meu irmão, do ladinho assim, a marmita era repartidinha, sabe? Não era aquela que vem tudo junto assim, entendeu? Era aquela repartidinha. Veio a carninha separada, aí veio aquela farofinha em cima assim, ó. Veio a saladinha.
Meu irmão, sabe o que é isso? Quando eu abri a geladeira, Deus já tinha mandado ela assar a carne. Pode parecer um exemplo tão bobo, tão simples, mas eu comecei a olhar Deus nas coisas simples e falar assim: Deus está comigo, Deus me deu a carne que eu queria, agora estou orando para queimar as calorias. Minha oração tem sido assim: que outro vá para a academia e que eu perca. Que aconteça um milagre. Meu irmão, cada um tem a fé que tem. Se você não tem essa fé, não abale a minha. Não estraga o meu negócio aqui com ele. Queridos, fora as brincadeiras, vamos voltar aqui, aleluia. Fora as brincadeiras, eu tenho aprendido que eu tenho um Deus, que os seus olhos estão sempre sobre mim. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você tem um Deus que quer se mostrar forte. Quando eu olho para esse versículo, eu tenho um filho de 9 anos, ele chega para mim e faz assim, ó, olha aqui, ó pai, veja a força. Ele é uma criança. Mas você parou para pensar um Deus chegando diante de você e falando: ó filhão, olha aqui, ó a força. Com essa palavra eu te incentivo a viver uma vida cristã acima da vida que você está vivendo. Eu te incentivo, se você está passando por crise, eu vejo pessoas aqui, se os irmãos puderem subir para me ajudar, eu vejo pessoas aqui que talvez tenham orações não respondidas há muitos anos. Eu percebo coisas como se fosse no seio familiar, no âmbito familiar. Pessoas que há muito tempo você está caminhando com o Senhor já, mas você não tem visto os seus familiares caminharem com o Senhor. E aí você olha para isso e diz assim: parece que Deus não está ouvindo a minha oração nessa área. Talvez é o filho que ainda não se converteu, é o marido, é a esposa. Eu não sei, mas eu sinto. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de milagres. Essa evidência, ela precisa estar na sua vida. A minha vida é um milagre, queridos. Minha mãe, antes de conhecer Jesus, eu pequeno, muitas vezes eu fui com ela pro lado da pista e ela ficava esperando um caminhão passar para ela se jogar embaixo. Tal era a depressão dela. Minha mãe, por causa da depressão, ela não ficava na cama, ela ficava embaixo da cama. E muitas vezes ela saiu para se matar e eu estava junto. Mas nos dias que ela saía para se matar, nenhum caminhão passava. E ela dizia assim: eu não vou me jogar embaixo de um carro, porque vai que eu não morro. E aí quando ela voltava, ela dizia assim, e eu lembro ela dizendo isso, ela dizia assim: eu não presto nem para morrer. Mas em um dia, como muitas vezes ela fazia, que ela ia em volta de uma lagoa que tem lá em Guarapuava, ficava esperando um caminhão passar. Um dia ela entrou numa igreja que tinha uma quadra dessa lagoa que ela ia para se matar, e entregaram a Bíblia para ela. Ali ela conheceu um Deus de maravilhas. Hoje minha mãe é pastora, meu pai é pastor, toda a nossa família. A igreja em Guarapuava começou praticamente na nossa casa. Primeiro lugar que o Herod pisou lá em Guarapuava, o Luciano, foi na nossa casa. Por quê? Porque Deus transformou a história da nossa família. Eu não sei se tem coisas na sua vida que não combinam hoje. Você diz: eu já conheço Jesus. Mas às vezes a depressão, pastor, bate na porta do meu coração.
Às vezes a solidão, eu sei que Deus está comigo, está na Bíblia, mas eu não sinto. Eu sinto de fazer 2 orações aqui, 2 liberações. Não é a minha oração que vai fazer algo por você, é você se mover em fé e dizer, é isso, eu recebo. Mas eu sinto de fazer 2 liberações. Antes de eu fazer essa oração pela família, eu não sei qual é a realidade da igreja, mas eu sinto um nível de provisão vindo para a casa do Senhor, pastor. Tá? Às vezes Deus não age na necessidade, Deus não precisa disso, não é porque está com necessidade. Mas quando eu sentei ali, veio ao meu coração, as riquezas das nações serão trazidas. Deus me mostrou que no coração de vocês, e vocês fizeram isso a partir dos filhos de vocês de uma forma muito forte, vocês decidiram abençoar nações, e eles estão em nações. E Deus diz agora que a riqueza das nações será trazida. Deus me mostra que vocês entrarão em um novo tempo, onde pessoas irão para abençoar, mas elas voltarão com a riqueza das nações. Elas voltarão trazendo recursos, não só levarão recursos. Eu senti no meu coração muito questionamento a respeito disso. Como que faz com os recursos? Como é que vai? Como é que... Tem um momento, queridos, que a igreja semeia. Lá em Guarapuava, nós estamos semeando pastores. Toda a equipe de pastores da casa, de anos na casa, foram enviados. Sobrou eu, meu irmão. E eu sei que qualquer coisa eu vou também. Mas eu entendo que se eu semeio, nós vamos colher ministérios. Eu senti que essa igreja, ela não é a igreja daqui de Florianópolis somente. Essa aqui é uma igreja de nações. E como estão tocando nações, as riquezas das nações serão trazidas para essa casa. Se preparem para ter conexões com homens prósperos de outras nações. E Deus vai começar a trazer recursos para enviar para casa. Eu senti também como se fosse palavra que vem ao meu coração, isso que eu nem falo inglês, mas a palavra é como se fosse um upgrade na vida de vocês. Vocês pastorearão pastores. Eu sinto um levantar de Deus no ministério de vocês. Não que não pastorearão a casa mais, mas eu tenho percebido uma transição. Pastores se chegarão até vocês, vão querer ouvir vocês, e serão de diferentes regiões, para não dizer diferentes nações. Pessoas vão entrar em contato com vocês. Eu preciso sentar com vocês, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser pastoreado. Isso vai trazer um upgrade no ministério e vai para um novo tempo. É isso que eu senti sobre a casa. Provisão sobre os pastores de vocês, eles pastorearão pastores. Gabriel será uma voz para esta nação. Tem um depósito nessa casa. E aí agora eu quero voltar à essência. Existe uma linhagem de milagres aqui, queridos. É uma linhagem de milagres. E dentro dessa linhagem de milagres, eu sinto de Deus poços que os filisteus tentaram entulhar. Essa manhã está sendo desentulhado. Pessoas que por causa de crises o seu coração começou a entulhar. Eu vejo pessoas que estão cheias de entulhos no coração e Deus está dizendo: vem, meu filho, eu posso remover esse entulho. Eu vejo pessoas que estão como Gideão dizendo: se o Senhor está comigo, de que foram feitas as maravilhas da minha vida. Eu não tenho provado milagres, eu não tenho provado maravilhas, mas esta manhã, pelo Espírito de Deus, eu declaro: você está sendo destravado.
toda corda que te amarrava, toda corrente que te prendia, a atmosfera mudou, as evidências estão surgindo, o Espírito está se manifestando. Receba aí aonde você está. Oh, eu vejo um derramar de bênção sobre nós, eu vejo os céus abertos neste lugar, correntes quebrando. Eu vejo correntes de murmuração se rompendo. Milagres. Quero que você se coloque em pé. Erga bem alto as tuas mãos. Erga bem alto as tuas mãos. É a tua fé. Fale com Ele agora. É a tua fé. É a tua fé. Andaralagarala, você que ora em línguas, ore em línguas. Milagres.